o Fluminense desafiou todas as previsões e conquistou, com brilho e fibra, sua vaga nas quartas de final do Mundial de Clubes. Em uma partida eletrizante, onde o talento foi aliado à resiliência, o tricolor conseguiu conter o ímpeto da poderosa Internacional, escrevendo um capítulo memorável em sua trajetória. Com essa vitória épica, restam agora apenas 2 representantes do futebol brasileiro no torneio global, Palmeiras e Fluminense. É crucial sublinhar o feito do time carioca, que derrubou ninguém menos que a vice-campeã da Europa. Uma façanha que não só exalta o clube, mas também reacende o orgulho do torcedor brasileiro, que vê seu futebol ainda capaz de surpreender os gigantes do velho continente. A ansiedade cresce pelos próximos confrontos, com a nação esportiva de olho em cada passo dos nossos clubes. E agora, fique com a análise afiada e os comentários inflamados da turma da Jovem Pan, porque emoção e opinião andam lado a lado quando o assunto é futebol. O Fluminense, com muito mérito, eliminou a Inter de Milão. E aí fale o que quiser, o adversário, enfim, não pode desvalorizar. O Fluminense elimina hoje o vice-campeão da Champions League. A Inter de Milão, que fez uma grande temporada. Bateu na trave para ser campeã italiana, bateu na trave para ser campeã da Champions League. Durante a campanha da Champions, eliminou o Barcelona na semifinal e nas quartas eliminou o Bayern de Munique, que, veja bem, ontem eliminou o Flamengo. O Bayern, que a gente tanto exaltou, eliminando o Flamengo, foi eliminada por essa Inter de Milão. Então o torcedor não pode criticar o adversário do Fluminense hoje. A Inter de Milão é sim também um time de primeiro escalão de futebol europeu e o Fluminense jogou muito bem. O Fluminense, que assim como foi contra o Borussia Dortmund, não sofreu tanto diante de um grandão da Europa. Contra o Dortmund, o Fábio pouco trabalhou. Hoje, o Fábio fez grandes defesas, mas o Fábio começou a aparecer mais no jogo justamente no segundo tempo, quando o Fluminense começou a se recuar, começou a colocar as costas na parede. E aí, contra um grande time, com grandes jogadores, você recuar, lógico que vão ser criadas oportunidades por parte do adversário. O Fluminense soube sofrer. O Renato Gaúcho, que muita gente xinga, que muita gente chama de peladeiro, tá fazendo uma Copa do Mundo de Clubes quase perfeita, quase sensacional. Ele foi muito bem contra o Borussia Dortmund, quando ele muda o esquema de jogo do time dele, bota 3 volantes, tira o Paulo Henrique Ganso e consegue anular a equipe alemã. Hoje, mais uma vez, ele muda o esquema tático. Ele bota 3 zagueiros, Freitas, Thiago Silva e Inácio. E mais uma vez dá resultado. Mais uma vez consegue anular um gigante do futebol europeu. O Fluminense está nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes com muito méritos. Independente de ter pegado o Ulsan Hyundai e Mamelodi Sundowns na primeira fase, o Fluminense jogou bola nesse Mundial de Clubes diante de 2 grandes clubes da Europa e merecidamente está classificado para as quartas de final da competição, Gui. É uma grande vitória do Fluminense. Vitória gigantesca do Fluminense, vai para as quartas de final, derrota a Inter de Milão, aí pode falar o que for, você pode dizer, a Inter não faz um grande mundial, a Inter jogou mal, a Inter tomou uma goleada do Paris Saint-Germain, a Inter perdeu seu treinador, a Inter é atual vice-campeã da Europa, foi vice-campeã também há 2 temporadas, quando fez uma final com o Manchester City, uma final dura ali com o City, contra o Paris Saint-Germain, tomou uma goleada, mas o Fluminense consegue uma vitória, assim, fantástica. O Fluminense que na primeira fase faz um jogo muito bom com o Borussia Dortmund, mas não consegue vencer, perde oportunidades, e depois nos outros 2 jogos o Fluminense não foi tão bem. Contra o Ulsan, chegou a tomar uma virada, depois virou de novo, e contra o Mamelodi jogou para empatar, conseguiu, mas deu a bola ali pro time africano, se defendeu e correu riscos ali. O Fluminense, até acho que fica um cenário claro, né? Quando ele precisa propor, ele tem mais dificuldade, e quando ele contra-ataca, ele se dá melhor. Apesar que contra o Mamelodi ele não propôs jogo não, ele deixou o time africano com a bola. Mas o Fluminense consegue um gol logo no início com o Germancano e só foi sofrer ali na parte final do segundo tempo, porque o Fluminense defendeu bem, funcionou muito bem a ideia do Renato de colocar um terceiro zagueiro, a Inter ataca muito pelos lados, que a Inter joga também com 3 zagueiros, solta os alas, então o Renato iguala o sistema da Inter, deixa a sua defesa com 5 jogadores ali para evitar também as jogadas pelas laterais, para também não deixar os laterais tão distantes dos zagueiros, para não abrir espaço por ali, então com 3 zagueiros preencheu bem a sua última linha de defesa e colocou um volante mais marcador na frente dessa linha de defesa, que foi o Bernal. Deixou o Hércules no banco, o Bernal foi titular, e formando ali um meio com o Nonato e com o Martinelli. Martinelli jogou muita bola também, eu acho que é um cara que merece destaque. Até quando ele sai do jogo, o Fluminense tem mais dificuldade para segurar a bola. O Fluminense ali, ele começa a tomar uma pressão forte da Inter quando sai do jogo também, mudanças, né? O Renato fez alterações, o Fluminense não tem um elenco assim, com tantas opções do mesmo nível que os titulares, então teve uma queda quando o Renato teve que alterar, e tem que alterar mesmo, porque a parte física você não aguenta o tempo inteiro, então ele teve que mudar, mas o Fluminense foi segurando o resultado. Quando tomou pressão, o Fábio apareceu muito bem. Fábio
com 44 anos, pegando muito, contou com a sorte em alguns lances, 2 bolas na trave, que faz parte do jogo. Isso tá totalmente no jogo. O Fluminense também teve uma oportunidade muito boa com o Samuel Xavier, poderia ter feito 2-0 ali. Então uma vitória indiscutível do Fluminense, uma vitória muito marcante do time do Fluminense. Provavelmente vai pegar o Manchester City, que é um time fortíssimo, mas o Fluminense mais que cumpriu sua parte. Até antes do jogo eu dizia, chegou nas oitavas, acho que já tinha uma missão cumprida ali.